Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da memória e o tempo, e talvez alguns de vocês ficam se perguntando o que é que nós vamos aproveitar de todo esse material. Por mais que parece que não aproveitamos, mas sempre pequenos conceitos ficam e eles serão úteis em outros momentos, quando estivermos estudando outras coisas. Então, não se deixe enganar pela falsa aparência de que não estão aprendendo. Então, voltando ao tema, às vezes nós equivocadamente pensamos: esse assunto é muito difícil, é muito chato, é muito complexo, e eu sinto que eu não estou aprendendo nada do que está sendo colocado. Para mim, é uma perda de tempo. Mas, como nós já aprendemos, e constantemente os amigos espirituais repetem isso, tudo aquilo que nós acessamos como estudo são muitas vezes intuído por eles, e a nossa perseverança no estudo é para enriquecer a nós mesmos como espíritos de acordo com o nosso estágio evolutivo, com as nossas vivências que já tivemos e o que é importante para adquirirmos como conhecimento e depois colocar em prática. Então, não pensem que o estudo da memória e o tempo é um estudo que a gente poderia, vamos deixar para lá e pegar algo mais que a gente já esteja mais acostumado. Não, precisamos trabalhar com coisas que não estamos acostumados para nossa mente sair do comodismo, sair do lugar comum. Bem? Então, eu estou fazendo aqui, passei a tarde montando o calendário do livro todo. Quando eu terminar, não terminei ainda, quando eu terminar, eu mando para vocês. E lembrem-se, sempre serão resumos de tudo que ali está escrito. Mas aqueles que tiverem tempo e gostarem de ler, seria bom ler o livro como um todo. Tá bem? Mas o Eu essencial é estou nós lendo. vamos trazendo aqui. Tudo bem? Bom, 20 horas e 5 minutos, 6 minutos. Oi, Célia, tudo bom? Então, hoje nós vamos pegar a memória e o tempo no item 10, que tem como subtítulo o ritmo da necessidade. Então, nesse subtítulo, ele está dizendo assim: a nossa memória, ela acompanha o ritmo da nossa necessidade. Não é um arquivo em que nós vamos buscar linearmente. A nossa memória tem a capacidade de compactar todas as informações que nós precisamos de acordo com a nossa necessidade. Mas o mais importante é relembrarmos o nosso estudo, o nosso início, onde nós aprendemos e aceitamos por enquanto de que nossa capacidade de ir para o passado ou de ir para o futuro é inerente a nós como espíritos. Nós possuímos isso. E o que impede de nós transitarmos do nosso presente, entre aspas, para o nosso passado ou para o nosso futuro, são as nossas barreiras, as convenções, as determinações que foram implantadas em nós e impedem que nós utilizemos todo o potencial que nós carregamos. Existe um propósito nisso, de limitar a nossa própria liberdade de nos conhecermos. E esse propósito que eu digo, porque se todos nós, desde o princípio da nossa compreensão nos dias de hoje, na atual encarnação, soubéssemos lá desde a nossa mais tenra infância que nós poderíamos ir tanto para o passado quanto para o presente, para o futuro, todos nós aqui estaríamos de posse de uma grande capacidade de desdobramento e de atuação
para socorrer aqueles que não têm esse conhecimento. Mas vejam o que acontece conosco. Nós estamos lutando ainda para nos desvencilharmos das próprias barreiras que nós carregamos. Assim sendo, nós podemos inferir que muito daquilo que nos bloqueia, que nos foi imposto, faz sim parte de uma astúcia, de um planejamento de limitar o conhecimento dos encarnados para que eles desenvolvam-se muito lentamente. Sabemos pela doutrina que nós estamos cercados por uma multidão de espíritos que influenciam-nos de acordo com a nossa mente, de acordo com aquilo que a nossa mente se expande ou não. Para que nós possamos ser influenciados pela espiritualidade superior, a nossa mente precisa se expandir. Não basta querer, tem que ter capacidade para isso. E para ela se expandir, a nossa memória de tudo que nós aprendemos de coisas úteis, tudo que nós aprendemos de coisas úteis é primordial. Tudo que nós aprendemos de coisas inúteis são lixos mentais que nos conectam com campos vibracionais mais baixos e impedem que nós possamos expandir em relação a um campo vibracional mais elevado. Então, a memória, de acordo com o Herculano, o Hermínio de Miranda, não Herculano, é todo o material que nós guardamos no vasto arquivos de nós, seres humanos. Quando ele diz vastos arquivos, ele está se referindo a tudo aquilo que está armazenado em nosso campo mental e está também armazenado naquilo que nós conhecemos como perispírito. E quando nós vamos manipulando esses arquivos, é que nós raciocinamos mais rápido ou não tão rápido, nós temos conclusões e tomamos decisões e agimos de acordo com esses arquivos que nós carregamos. Quando nós vemos pessoas tomando decisões, agindo de forma que nos chocam profundamente, nós temos que começar a trabalhar a nossa mente e entender ou procurar analisar que ele está trabalhando de acordo com os arquivos mentais que a memória dele acessa, e é diante desses arquivos que ela acessa que ele manipula e toma decisões. Quando nós entendemos que as decisões que são tomadas na humanidade ou são tomadas individualmente, faz parte do arcabouço espiritual daquele ser que está agindo daquela forma, nós entendemos que ele está fazendo uso da memória desses arquivos vastos, quase que infinitos, como ser humano. Percebendo o que eu estou dizendo, a função primária da memória é evocar, é buscar todas as percepções do passado. Porque no presente nós estamos aprendendo. O que eu acabei de falar agora já é passado. Então nós podemos evocar tudo o que está no nosso passado. Mas elas precisam ser análogas, elas têm que ser semelhantes com coisas que nós já vivemos lá no passado e estamos vivendo agora. Daí essa analogia é que permite que tudo aquilo que nós já vivemos, que nos precedeu em outras existências, e tudo que está acontecendo agora, nos leva a tomar decisões. Exemplo disso. Às vezes, nós tomamos decisões que chegam a nos chocar. E não compreendemos muito bem como é que a nossa mente agilmente, de uma forma que mal nós conseguimos perceber, nos levou a tomar uma decisão que nós chamamos de impulsiva. Eu tomei uma decisão sob impulso,
Quantas vezes já falamos isso? E essa decisão não foi a melhor que eu tomei. Consequentemente, essa decisão foi tomada baseada nesses arquivos mentais que estão na sua memória, nos seus arquivos, e nessa memória retrógrada, nós já passamos por uma situação muito semelhante em que nós tomamos determinada decisão e estamos vivendo uma situação semelhante e por impulso, por analogia de semelhanças de situações, nós retomamos a decisão que tomamos lá atrás. Nós retomamos. E nós, mais uma vez, caímos no equívoco, no erro, no impulso e nos arrependemos. Por que fazemos isso? Porque nós ainda não enriquecemos a nossa memória, o nosso aprendizado com coisas úteis. Ao longo da nossa existência nos dias de hoje, eu com 71 anos, eu poderia ter a minha mente muito mais rica do que ela é hoje. Mas durante muito tempo eu perdi oportunidades de aprender coisas úteis, deixando com que coisas inúteis permeassem a minha mente. E são essas coisas inúteis que nos fazem tomar decisões sobre as quais depois nós iremos nos questionarmos e até nos arrependermos. Porque a decisão do passado já foi tomada por ter uma mente sem grande conhecimento, sem material útil. E essa mente continua sem material útil na encarnação atual. Consequentemente, ela faz uso do que ela já possui. Uma mente praticamente vazia de coisas úteis e preenchida de coisas inúteis. Então, todas as nossas experiências, nós precisamos aprender isso. Estão arquivadas à nossa disposição. Essas experiências são boas? Estão arquivadas. Essas experiências são ruins, desagradáveis? Estão arquivadas. E a nossa memória é que vai fazer uso dessas experiências quando uma decisão precisa ter tomada. Consequentemente, a nossa memória vai consultar os arquivos que nós já temos, não aqueles que vão chegar, mas o que nós já temos. E aqui começamos a entender o porquê que temos barreiras em determinadas coisas e em outras não. Por que temos dificuldade de aprender determinadas coisas e outras não? Por que é que nós conseguimos lidar tranquilamente com situações que nos parecem quase que, nossa, eu já vivi isso. Eu não sei onde, mas eu já vivi isso. E eu sei que decisão tomar. Eu sei que decisão tomar nesse momento em que eu estou enfrentando essa coisa. Parece que eu já passei por isso. É a nossa memória buscando nos arquivos do nosso passado de uma forma compacta, sem avaliar o ritmo da necessidade, isto é, não vai, preciso acessar o arquivo tal, depois o arquivo tal, não. A nossa memória não avalia essas questões. Ela trabalha de acordo com a nossa necessidade. Assim é com os espíritos que nós lidamos. Todas as vezes que nós lidamos com espíritos ou com encarnados, cuja mente é uma mente muito endurecida, é uma mente muito resistente, nós temos que pensar que aquela mente que está se posicionando daquela forma está arraigada em memórias do passado. E nada do que nós possamos dizer ou agir agora irá modificar esse campo de memória desse passado. Somente o espírito, somente o encarnado, somente o assistido consegue modificar isso. Nós damos as ferramentas, nós abordamos com técnicas, nós abrimos portas, mas ele adentra se quiser. Se quiser.
Um exemplo que nós estamos tendo mais recente, é bom pegar os exemplos mais recentes, é o caso da Vitória, por exemplo. O caso da Vitória, nós temos contato com espíritos de grande força mental e que nós já conversamos, e ele, no campo mental dele, ele não se permite a modificar aquilo que ele acredita que deve ser feito. Então ele está se fundamentando, ele está se baseando nas memórias que ele carrega. Estão entendendo isso? Daí a importância de nossas memórias desta existência serem memórias úteis, serem memórias que nos desenvolvam, que nos façam com que a nossa mente elabore conteúdos sublimes, conteúdos que nos projetam numa construção do próprio eu. Se nós não fizermos isso, nós estaremos sim presos a memórias inúteis, que não servem para nada, apenas aquilo que chamamos de lixo mental. Antônio, o que é o lixo mental? Por exemplo, eu peço para vocês se concentrarem, tá bem? Olha, vamos fazer um exercício de concentração e eu quero que vocês fiquem concentrados o máximo de tempo que puderem. A princípio parece fácil. Você presta atenção na sua respiração, você começa a entrar num campo de meditação, seja qual for, você vai se ligar à espiritualidade, vai se ligar a Jesus, você conhece os caminhos, as técnicas. Mas a nossa mente, ela é muito astuta. Ela vai fazer uso de recursos que nós possuímos, mas não temos consciência. E qual é o recurso que ela utiliza? O lixo mental. É o lixo mental que está armazenado em nós. Aí começam a vir imagens, as mais descabidas, as mais sem propósitos, as que não têm o menor sentido. Quando essas imagens começam a vir, é o entulho mental que nós permitimos que entrasse em nós através da mídia, através de leituras, através de conversas, através de pensamentos, através de sugestões. Então nós temos que ultrapassar essa atmosfera de lixo mental que surge através de imagens, às vezes sons, porque esse lixo não conversa, ele não tem voz para falar conosco. São apenas imagens e sons que surgem. Mas nós precisamos permitir que atravessemos esse lixo mental. E aí caímos numa zona de silêncio. É onde você está em você mesmo. E é nessa zona de silêncio em que nós nos incomodamos, nós nos perturbamos exatamente no momento em que a nossa memória cai na zona de silêncio, que é o primeiro passo para acessar o teu conteúdo. E nós nos incomodamos porque nós não estamos acostumados com o silêncio. E queremos e duvidamos que estamos fazendo o certo. Então, esse estudo vai mostrar para nós que a nossa memória ela vai comprimir todos os tempos que nós já encarnamos, aqui nesse planeta, ou seja, em outro planeta. Tudo que nós consumimos, tudo que nós elaboramos, tudo que nós arquivamos, todas as nossas informações, elas podem ser acessadas rapidamente. Mas para isso você tem que saber o caminho que a tua mente tem que seguir. Então, quanto mais ampla for a capacidade da nossa memória em compactar as informações no tempo, nós vamos descobrir algo que nós equivocadamente chamamos, nossa, como aquela pessoa é inteligente. Porque ela tem a habilidade, ela tem a rapidez de acessar todos os arquivos num lapso de tempo, num tempo muito rápido, e trazer isso para o momento atual. E essa capacidade de acessar está diretamente ligada ao acervo de informações que eu tenho na minha memória. Significa o que acervo de informações? Estudo, leitura,
úteis, úteis. Poderemos dizer assim que pena, Antônio, mas logo no final da minha existência atual e de encarnado, nesse momento que eu já estou velho, que eu estou aprendendo isso, por que eu não aprendi isso lá atrás? Nós perguntamos assim. Por que, se eu soubesse que lá atrás, que o meu acervo de informações, a memória que eu carrego, que me determina o meu nível de inteligência, está ligada àquilo que eu leio, àquilo que eu estudo, àquilo que eu entendo, àquilo que eu pesquiso, eu teria feito isso há muito tempo atrás. Eu teria feito isso há muito tempo atrás. Então, nós vamos entender que quanto maior o volume de informações em nossa memória, mais vasta e brilhante é a nossa inteligência. Aí nós nos surpreendemos quando vem um Benedito. Aí nós nos surpreendemos quando vem um Alcas. Nos surpreendemos quando vem um Avicena. Nos surpreendemos quando vem um Loos. Ficamos surpresos com a inteligência, com a clareza, com o volume de conhecimento que eles carregam. Como é que eles são capazes de acessar tantas informações e colocar de uma forma simples, clara, sem sombra de dúvida para nós, para que a nossa mente estreita possa entender? É esse volume, é esse acervo de informações úteis que eles possuem. E como eu disse acima, segundo o nosso estudo, eles acessam isso num átimo de tempo, numa rapidez mais do que o próprio pensamento. Então, a nossa vida, a vida espiritual, quando os amigos dizem que é muito além do que o corpo é, que nós não deveríamos nos preocuparmos tanto com o corpo, no sentido da estética em si, mas sim da saúde do corpo como um todo, a nossa vida, a vida espiritual, é uma corrente magnética, energética, consciente. Então, tudo que é consciente agora, amanhã será subconsciente. E tudo que é subconsciente será inconsciente. Mas nenhuma dessas etapas estão fora do nosso alcance, do nosso acesso. Então nós podemos criar, sim, mecanismos capazes de vencer a morte. Por isso que os amigos dizem que a morte não é obstáculo para que o nosso saber se perca. A morte, ela abre a porta para o nosso saber. Ela não bloqueia. Consequentemente, nós estamos entendendo que tudo que nós aprendemos depende do nosso cérebro orgânico, do nosso córtex cerebral, que eu coloquei uma imagem lá no final. Mas não está armazenado ali. Não está armazenado no nosso cérebro orgânico. Está muito além dele. Então, quanto mais informações úteis nós colocarmos na nossa memória, o que são informações úteis? Gente, todos os dias tem mensagens dos amigos espirituais lá no nosso canal. Todos os dias. São informações úteis. Se você pegar uma frase e começar a analisar, você verá o quão profunda é a mensagem que está somente naquela frase. O quanto os amigos estão transmitindo para nós em mensagens pequenas. Nós podemos ver, que mandamos para vocês em privado, né, a mensagem que um amigo trouxe através do Alexei para os trabalhadores. Tem que ouvir e pensar sobre isso, para que nós possamos ter êxito nas situações novas. Nós só teremos êxito em situações novas se nós tivermos informações úteis, não apenas ouvidas, mas aprendidas e praticadas. É nesse momento que as nossas capacidades de tomar decisões são mais acertadas.
nós acertamos mais do que erramos. Então, se eu quero acertar mais no trabalho que eu faço, seja ele qual for, mas estamos falando da espiritualidade, se eu quero acertar mais como espírito, trabalhando para Jesus e para a espiritualidade, eu preciso enriquecer a minha mente de informações úteis. Eu preciso ler filósofos, eu preciso ler as mensagens dos amigos, eu preciso meditar sobre as mesmas, eu preciso voltar na doutrina. Eu preciso rever a doutrina, eu preciso rever as questões que são importantes para a humanidade. Quando eu faço isso, eu fico tranquilamente dono da minha própria sabedoria, da minha inteligência. E quanto mais eu armazeno informações, mais ampla é a minha memória integral. Porque se a memória não for alimentada, ela tende à inércia. Ela não desaparece, mas ela é inerte, ela demora para poder responder aquilo que você necessita. Tá bem? Então a Soninha está dizendo aqui, ó, que tem uma muito bonita sobre a atuação dos amigos lá no Monte Everest. O nosso amigo que veio falar, contar a história dele no Monte Everest, o que ele faz lá, como ele morreu lá e o que ele faz lá. Tem muito aprendizado. Então, por isso, a nossa inteligência, a inteligência minha, da Sônia, da Célia, do irmão, da Eliana, de todos nós, é diferente de cultura. É isso que ele está dizendo aqui. Cultura e conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Eu preciso da cultura. Eu preciso de conhecimento. Mas cultura e conhecimento não é inteligência. É apenas algo que eu vivencio. Vou apenas ao museu ter cultura, vou olhar quadros, mas eu não entendo aquilo que está acontecendo. A minha mente não trabalha a estrutura. E, consequentemente, eu não adquiro sabedoria. A sabedoria é saber usar a inteligência e o conhecimento para o seu enriquecimento como espírito, encarnado e depois como desencarnado. Então, quando nós pensamos que o melhor seria que um exemplo. As pessoas estão um pouco surpresas. Como é que um pedreiro analfabeto, consequentemente não tem cultura nenhuma, porque é analfabeto, teve a inteligência de desenvolver uma ferramenta que acelera o trabalho dele e daqueles que estão com ele em 30%. Como é que engenheiros, arquitetos não pensaram naquilo? Então vejam, inteligência e cultura não caminham necessariamente lado a lado. Então você pode dispor de muita cultura ou de conhecimento e não sabe usar. E é isso que, nessa parte que nós estamos estudando, que a doutrina dos espíritos vai explicar algo de uma forma muito clara, que o conceito de inteligência, ou seja, o conceito da memória, não se destina apenas no nosso corpo, no nosso ambiente que vivemos. Porque a nossa memória, aquilo que nós guardamos, vai muito além de pensar a matéria. Nós pensamos muito a matéria. Como é que eu penso a matéria no trabalho, Antônio? A mensagem do Alexei, do que um amigo trouxe através do Alexei, fala. Por que que nós pensamos a matéria? Está muito claro na mensagem. Quando ele diz assim, quando o Antônio dá um minuto e meio a 2 minutos ou 3 minutos para que vocês se conectem conosco, vocês se envergonham desse momento que vocês poderiam se desprender da matéria.
Porque a vergonha pertence à matéria, pertence ao corpo, pertence ao ambiente que você vive. E é esse pensar na matéria que impede que você amplie o seu conceito de inteligência, que era o quê? Se conectar com mentes inteligentes. Mas ficamos contidos na nossa mente estreita, pensando na matéria do que é que o outro vai pensar do que eu vou falar ou que o amigo vai falar através de mim. Entenderam? Como um amigo disse, não é um puxão de orelha, é apenas um alerta. Mas no fundo é um puxão de orelha. Sabemos disso. Ali ninguém é criança, né? A gente pensa assim, ah, tá bom, passou a mão na cabeça, mas a chicotada cantou no nossas costas. E tem razão, porque pensar a matéria é meio, não é a finalidade. E trabalhar com a doutrina espírita, pensando matéria, não nos leva a lugar nenhum. Qual é a finalidade do meu estudo na doutrina espírita? É apenas vivenciar isso aqui? Ou eu quero adquirir esse conhecimento transitório agora, mas que é capaz de me tornar diferente como ser humano e me levar para um estágio de evolução mais alto que me liberta do condicionamento da matéria? Essa é a questão. Eu estudo a doutrina espírita, eu permito-me ser médium de espíritos, eu permito-me dialogar com espíritos apenas como um meio, apenas um mecanismo que eu me sinto bem em fazer, mas qual é a finalidade? É só esse transitório aqui? Ou tem algo que é mais definitivo? Algo que é mais amplo do que apenas esse momento? Como é que eu vou me libertar do condicionamento da matéria? Novamente, ampliando o nosso conhecimento. Perguntas até aqui? Dúvidas? Quem não ouviu a mensagem que o Alexei trouxe, ouça. Ouça. Precisa ouvir. Prestar atenção e analisar. Porque enquanto ele estava falando, eu estava analisando. Pensei cá comigo. Talvez no meu conceito de análise eu pego aí uma casca de banana no meio dessa mensagem, mas não tinha não. Não tinha. Era um amigo que estava assim atendendo a um pedido que foi feito para que pudéssemos abrir a nossa mente e sairmos de uma zona de conforto que estava se fazendo um pouquinho perigosa. A pergunta é: e quando a gente estiver desencarnado como espírito? Quando a gente estiver entre uma vida e outra? Quando eu estiver lá no mundo espiritual? Nesse intervalo, o que eu faço? Adquirir conhecimento, meus amigos. Estudar, ampliar o conhecimento. Porque você vai retornar ao corpo físico. E aquilo que você aprendeu na espiritualidade, somado àquilo que você já aprendeu em outras experiências, que vai ficar decompondo no corpo físico, na reencarnação que você estará sujeito, não importa em que tempo, você irá colocar em prática. Por isso é importante ouvir aquilo que a espiritualidade nos fala. Onde você está colocando os seus talentos nessa vida? Quais são os talentos que eu possuo, Senhor? Eu não possuo nenhum. Quem disse que você não possui nenhum? Você enxerga o talento de ver. Você ouve o talento de ouvir. Você fala o talento de falar. Você interpreta o talento de interpretar. Você analisa o talento de analisar. Você relaciona. São talentos. São dádivas. São benesses que nós recebemos. E não fazemos uso disso. E pegamos todo essas virtudes, esses dons que foram colocados a nós, e a Sônia sabe a dificuldade que não é ouvir,
Ela sabe o talento que ela não possui fisicamente e o quanto ela luta para poder ver o lábio de alguém, o quanto ela se esforça para colocar o ouvido. E para nós é algo banal. Nós não apuramos o nosso talento. Então, quando nós estamos ligados ao corpo físico e temos esse corpo semimaterial, que não é o do pretérico, mas sim o perispírito, nós estamos armazenando nesse corpo tudo que os nossos sentidos permitem armazenarmos como talento. Como talento. Eu posso adquirir o talento da bondade, o talento da fraternidade, o talento de ouvir o outro. São virtudes que eu vou desenvolvendo. Então, à medida que nós vamos continuando a nossa existência, o nosso corpo, e vejam como é importante isso, no decorrer dos milênios, eu marquei até em vermelho, para que vocês pudessem prestar atenção. Esse segundo corpo, que é o perispírito, também vai se desfazendo. Mas, Antônio, mas a espiritualidade não diz que o perispírito sempre acompanha o espírito? Como é que ele se desfaz? Mas ele se desfaz dos componentes materiais do mundo que ele habitou. Então, o perispírito, tudo que é componente material, molécula de matéria, se desfaz e vai alcançar um campo, um estágio de pura energia, com elevadíssimo teor vibratório. Agora você entende, porque quando na quinta-feira que nós vamos fazer as vibrações e passamos para a Sônia, ela fica um tempo em silêncio. Por quê? Ela tem dificuldade de fazer conexão com a espiritualidade? Sabemos que não. Mas por que ela fica um tempo em silêncio na quinta-feira? Porque ela precisa elevar o teor vibratório do perispírito dela para alcançar o Avicena. Porque o Avicena não se aproxima muito da Terra, dado o padrão elevadíssimo das vibrações dele. Então, ela precisa alcançá-lo. E quando ela estabelece esse alcance, essa conexão, dadas as capacidades que ela já possui, que ela já adquiriu, ela estabelece a comunicação. Então, o perispírito, meus amigos e minhas amigas, ele se desfaz dos componentes materiais dos mundos em que nós já habitamos, mas ele se torna pura energia. Por isso que os amigos espirituais dizem para nós que nós temos um perispírito que para nós é invisível, mas para eles é como algo material. Entenderam? Porque o nosso perispírito está impregnado de componentes materiais da Terra, que permitem essa conexão entre nós e eles. Dúvidas? Dei um nó na cabeça de vocês? Ou tá indo bem? Tá indo bem, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Antônio, Oi? quer dizer que esse negócio da gente, o perispírito vai ficando cada vez mais sutil, então a gente não vai mais ter um formato assim, como a gente tem hoje. É isso? Só se você quiser ter. Aí atualmente comanda e ele se modifica, mas quanto mais nós vamos evoluindo e vamos nos tornando mais etéreos, campos vibracionais mais altos, nós não precisamos mais reencarnar, nós não precisamos mais de corpo. Entendeu, Iracema? Nós não Entendi. vamos precisar mais de corpo, seja qual for ele. Mas, se for necessário, e por nossa vontade, ou por uma missão que tenhamos que fazer, vide Jesus. Jesus encarnou na Terra. E a Sônia sempre fala isso. Jesus levou 4.000 anos para adensar a sua luz, para que pudesse absorver os componentes materiais do planeta, para que o seu perispírito se igualasse ou se assemelhasse ao dos encarnados da Terra. Então, sim, poderemos fazer o mesmo que Jesus fez, mas não teremos essa forma que nós temos hoje. Mas
todo o aprendizado do perispírito permitirá que ele assuma a forma que o espírito quer. Então você que diz o que o teu perispírito vai se tornar ou vai se formar, tá? Então o esforço é esse, Iracema. Quanto mais adquirirmos conhecimentos úteis, quanto mais exercitarmos esses conhecimentos úteis, mais nós evoluímos, melhor nós nos tornamos e maior é a amplitude daqueles espíritos que nós podemos alcançar. Alcançaremos uma gama muito maior de espíritos elevados. Consequentemente, também nesse padrão que já estamos falando de muito elevados, nós também poderemos lidar com situações como a Vicena lidou, com aquele nosso irmãozinho que estava desencarnando. Tônia lembra disso, Lilian também, do pulmão, não lembro o nome dele agora. E Ângelo. Ângelo. O Ângelo que estava para bater as asas e voar, diante da energia do Avicena, que vestiu-o completamente, saiu das portas da morte e foi reconduzido à carne para continuar a sua existência aqui na Terra entre os céus. Então percebam como é que onde nós podemos chegar e muito além do que isso. Então por isso que quando nós morrermos e precisamos pensar nesse momento para não ficarmos angustiados, a desintegração do corpo físico não vai destruir aquilo que a gente aprendeu. Não destrói. Consequentemente, quando nós estamos desencarnados, continuando a nossa vida, nós vamos lembrar da existência que terminou e vamos ter à nossa disposição, nos nossos arquivos de memória, as informações que nós acumulamos nessa vida e também teremos acesso às informações das memórias que acumulamos em outras existências. Tá? Então, quanto mais nós evoluímos, mais existências nós vamos nos lembrando. Nós vamos acessando e vamos recuperando fatos e situações que quando nós estamos na carne nós não acessamos. Então, durante esses milhares de séculos que nós já vivenciamos e já estivemos encarnando, reencarnando, encarnando e reencarnando, nós temos uma memória praticamente que nos dá total condição de fazermos aquilo que nós quisermos, mas nós não sabemos como acessar isso. Tudo bem? Alguma dúvida, Iracema? Não. Na quarta-feira, nós tivemos o irmão vai lembrar, a Sônia também. Tivemos um diálogo com o Espírito e ele não conseguia acessar nem a minha mente, nem a mente do Toninho. Os demais, ele lia como um livro aberto. E aí eu perguntei a ele o porquê que ele não conseguia acessar a nossa memória, a nossa mente. Aí ele disse assim para nós: aqueles que são da mesma laia. Então ele está dizendo assim, claramente, vocês dois já foram como eu. Então vocês sabem se proteger. Vocês já foram tão cruéis, tão ferozes quanto eu sou. Então, se vocês são da mesma laia, vocês sabem se defender. Vejam como é importante o quesito da memória. Porque ele, ao acessar a memória de cada um dos outros, ele sabe a história de cada um, gente. Ele sabe a história de cada um. E é nesse mecanismo que nós estamos estudando esse livro. Porque a maioria das coisas que estão acontecendo nos nossos trabalhos estão relacionadas com esse estudo, com a memória e o tempo. Então é nesse ponto que nós nos deparamos que abrem-se ciclos, dobras do tempo se abrem
num processo de recapitulação de existências. Então, nós já ocupamos muitos corpos. Hoje eu ocupo esse corpo. Mas as memórias que eu ocupei nos outros corpos, que eu aprendi, seja masculino, seja feminino ou não, estão comigo hoje. E estarão comigo em outro corpo, em outra existência. Daí a importância de nós aprendermos que os primeiros impulsos que nós sentimos e que nós chamamos de instintivos, na realidade não são. Quando vem o impulso da raiva, quando vem o impulso do desprezo, quando vem o impulso da zombaria, quando vem o impulso do ignorar o outro, isso não é instinto, isso é adquirido, foi aprendido ao longo das existências. São as nossas imperfeições, aquilo que Joana chama de sombra. Quando Joana fala das sombras, ela está falando disso que nós somos: raiva, desprezo, ódio, mágoa, vingança. São as sombras que nós carregamos e precisamos iluminá-las. Como iluminar essas sombras? Transformando raiva em bondade, desprezo em fraternidade. Não tem como jogar fora. Elas precisam ser substituídas por campos vibracionais elevados. Então, os primeiros impulsos que nós acreditamos em e chamamos de instintivos, antes de tudo, o instinto é o que preserva a espécie. Respirar quando nasce é instinto. Sugar ao nascer, põe o dedo na boca, chupa, é instinto. Evacuar é instinto. Urinar é instinto. Isso é instinto. O restante é aprendizado. Sexo é instinto. Entendem? Agora, os instintos servem para preservar a espécie. O instinto ele vai permitir que as nossas reencarnações sejam sucessivas. Porque se eu não tenho instinto para que eu possa habitar o corpo que acabou de nascer, nada progride, nada continua. Então, entendam isso. Separar instinto é preservação da espécie. Aprendizado é o que André Luiz fala, reflexo condicionado específico. Você aprende, alguém te ensina. Então, quando nós entramos no instinto da nutrição, da respiração, da eliminação, da necessidade de reprodução, nós estamos apenas cuidando do corpo material. Preservar a continuidade do ser humano para que o aprendizado espírito continue. E os amigos espirituais dizem o quê? Que o instinto nunca erra. O instinto não erra, porque o instinto não precisa pensar, ele é automático. Quando alguém joga você dentro de uma piscina e você não sabe nadar, qual é o seu instinto? Parar de respirar. Você fecha, você não respira, você bloqueia a respiração. E o seu instinto a seguir é sair da água, porque você sabe que ali você vai perecer. Então é instinto, é luta de sobrevivência. É uma forma primitiva de inteligência que os amigos falam. Consequentemente, vocês vão entender por que é que os nossos irmãos, quando são magnetizados, hipnotizados, são transformados em animais. Porque passam a ser instinto. Não lembra da família, não lembra dos seres amados, não lembra o que foi, não lembra dos amigos. É instinto. É o córtex cerebral trabalhando, e principalmente no reptiliano. Assim nós vamos entender que o instinto não erra. É uma forma primitiva de inteligência.
Porque se ele errar, ele vai nos colocar em risco a própria vida. Portanto, ele não erra. E é essa preservação que vai nos permitir evoluirmos. Exemplo de instinto, já dei isso em outra aula lá. O Adilson pegou um copo vazio, ele vai lembrar disso porque ele é arteiro, né? Ele é arteiro. Olha lá o olhinho dele ali, ó. Né? E falou assim para a Ivone: pega, Ivone. Ameaçou jogar. O que a Ivone fez? Instinto. Mas ele não jogou. Qual é a sequência do instinto que agiu e não conseguiu o objetivo? Frustração. Frustração, porque aquele que iria segurar o objeto não veio. Então a mente tem que retrabalhar o movimento. O que trabalha esse movimento? O cerebelo. O nosso cerebelo trabalha. Então, quando vocês pegam uma bolinha de papel, vem um cesto no outro canto da sala e jogam, o nosso cerebelo fez todo o cálculo da parábola para essa bolinha fazer a curva e cair na cesta. Mas depois que você soltou, abriu a mão, você não consegue mais corrigir o movimento. Você só vai corrigir o movimento numa outra bolinha. Isso é aprendizado. Você está, por tentativa e erro, o seu instinto de jogar em algo, e à medida que você erra, você vai corrigindo, você vai aprendendo. Mas é um processo que depois que você soltou, não tem como corrigir. Vai fazer aquela curva que você calculou equivocadamente. Então, tudo que nós fazemos de erro e acerto são aprendizados, que sem o processo de aprendizado, nós não estaríamos onde estamos hoje. Tentativa e erro. Tentativa e erro. A Soninha, alguém deu alguma coisa para a Sônia lá que ela quase caiu de costas com a cara. Que te deram aí, ô menina? Ela fez uma cara tão feia. Felizmente, eu tô com dor de garganta. É ruim demais. Entenderam como nós somos valiosos, gente? Nós somos muito valiosas sob o olhar de Deus. Não podemos simplesmente jogar a nossa existência como se fosse algo que não tivesse o mínimo valor. Nós precisamos encontrar em nós a preciosidade que nós somos, a pérola de grande valor que nós somos, né? E Jesus fala da pérola de grande valor que somos nós mesmos. Então, essa forma primitiva que não erra permite que a gente aprenda e continue evoluindo, tá bem? Aí eu deixei o item 13 bem para o finalzinho, porque é um pouco técnico, e eu sei que alguns têm dificuldade de entender essas questões da anatomia, tá bem? Então, o nosso irmão diz assim: o luxo supremo da humanidade. O luxo supremo da humanidade é o córtex cerebral. No estado de vigília, o córtex, que é aquela massa cinzenta que nós carregamos, está disponível para toda a atividade cotidiana. Então, agora, nós estamos trabalhando o córtex, o tempo todo o nosso córtex cerebral está trabalhando. Atenção, análise, visão, audição, calor, cara chato, própolis verde. O nosso córtex está registrando tudo isso. Né? Tá, tudo isso. Né? Agora, isso é orgânico, mas estamos aprendendo. Aprenderam que própolis verde não é agradável. Pela experiência da nossa irmã. Se alguém um dia me oferecer um própolis verde com um sorriso na cara, eu vou dizer: não, muito obrigado, meu amigo, mas eu sou alérgico a esse tipo de coisa. Entendeu? Aprendi que eu não vou tomar própolis verde.
Melhor um copo de vinho, né, meu irmão, camarada? É melhor um copo de vinho, né? Melhor para. Não há dor de garganta que resista a um bom copo de vinho, a uma boa reunião de amigos e uma boa conversa, né? Não tem dor de garganta que resista a isso. Aí ele traz aqui como exemplo que um Dr. Penfield descobriu lá atrás que estímulos elétricos em determinadas áreas do córtex despertam lembranças antigas ou recentes. Isso está mais do que comprovado nos dias de hoje, né? Estímulos elétricos fazem isso e é baseado nisso que eles dizem que a mediunidade é uma manifestação no homem que, que é consequência de descargas elétricas descontínuas e irregulares, não lembro outro termo, que ativam determinadas áreas do cérebro e que esse negócio de mediunidade não existe, é pura parte elétrica, e eles tentam provar através desses choques, dessas. Agora é com imantação, com ímãs, que eles estão fazendo esse tipo de coisa, tá bem? Mas não consegue explicar uma série de outras coisas que a mediunidade tem, e portanto essa parte científica aí vai ficar no passado, né? Aí ele diz que quando nós removemos metade do córtex cerebral, metade do cérebro, vamos dizer assim, perdemos capacidade de lembrar. Mas por que que perde? Porque aquela área foi retirada. Só por isso. Mas sabemos, pelos nossos estudos, que todo o nosso aprendizado não se perdeu, apenas não é acessado por aquela área. Não é acessado através dos neurônios, dos axônios, das bainhas de mielina, não é, porque aquela área foi retirada. Então, nós vamos entender que tudo que está arquivado em nós não está no cérebro, tá? Quando nós perdemos a capacidade de lembrar, veja o Alzheimer. O que é o Alzheimer? A deterioração de áreas do cérebro. As bainhas de mielina vão se desfazendo, há uma desidratação do campo cerebral e essas áreas de memória não são mais acessadas. Mas há um tempo atrás eu coloquei para vocês um tenor, um soprano, um senhor muito idoso com Alzheimer, onde uma outra soprana começa, é um tenor ele, ela começa a cantar uma música que ele cantava quando ele estava no auge. E a melodia, a música faz com que ele se lembre da canção e ele canta maravilhosamente. Acabou o estímulo, volta para o esquecimento. Então tem áreas que não são acessadas e tem outras áreas que são acessadas por campos vibracionais e a música é uma delas, tá bem? Então nós não temos as nossas memórias destruídas. As nossas memórias não são destruídas. Daí a importância de nós colocarmos nos nossos arcabouços mentais coisas boas, gente. Precisa. É preciso colocar coisas boas. É preciso enriquecer o nosso conhecimento. É preciso trazer em nós um pouco da filosofia, da existência do homem como um todo. É bom ler um pouco de Sócrates, é bom ler um pouco de Epicuro, é bom ler um pouco de Epíteto, é bom ler um pouco de Platão, mesmo que não entenda tudo o que aqueles nossos grandes pensadores estão dizendo. Mas isso faz com que a nossa mente saia do lugar comum, da memória do comum, das discussões fúteis, das discussões que não levam a nada, das conversas banais. Por isso que nós, quando estamos alertados para o fato de que tudo que se localiza no nosso cérebro, em determinadas regiões, é para armazenar informação. Então, eu estou aqui na imagem que eu coloquei, não vou ler tudo, tá? Então, veja bem, o mais importante, amígdala, batimento cardíaco, funções viscerais, medo, instinto. Não só instinto, aqui ele está só com instinto, tá? Hipocampo, estabiliza a memória de longo prazo. Olha, a amígdala está próxima do hipocampo.
Se o hipocampo estabiliza a memória de longo prazo, e se a minha memória de longo prazo é uma memória de ferocidade, de violência, de trucidar, de agredir de uma forma descomunal, a amígdala ligada ao batimento cardíaco e às funções viscerais, não só do medo como da raiva, e alimentada pelo hipocampo, me torna assim num sociopata ou num psicopata. Porque eu carrego isso muito intensamente em meu campo do meu córtex cerebral, na minha estrutura do cérebro. Por isso que hoje em dia ainda se afirma que os psicopatas não têm cura. Porque são campos acessados em que nós, mesmo com medicamentos ou com terapias, não conseguimos adentrar. Daí nós vamos compreender, por exemplo, uma coisa que é muito importante. Quando eu disse que o cerebelo é a coordenação do movimento, foi aquele exemplo que eu dei de jogar a bolinha. Mas vejam, córtex, função motora, função sensitiva, memória, planejamento, emoção, julgamento. Você planeja, você carrega suas emoções e você julga de acordo com as suas memórias. Com aquilo que você tem armazenado nelas, que sejam coisas úteis ou não, mas fará uso disso, tá bem? Então, terminando aqui, né, praticamente o nosso encontro, ainda falando do cérebro, nós vamos entender que tem o núcleo dos instintos, não vamos entrar em detalhes sobre isso, os centros do consciente, do subconsciente e do inconsciente. Então, toda a estrutura do nosso aprendizado não está apoiada no nosso cérebro orgânico. Ele é apenas um instrumento que trabalha esses processos. Mas a nossa memória, nossa inteligência não é celular, não é material. Ela está assim ligada ao campo mental nosso como espíritos. E muitas vezes nós vamos acessar esse campo mental como espíritos, não porque queremos, porque se nós não tivermos estrutura espiritual para suportar tudo aquilo que já fizemos de errado, a espiritualidade não permite que a gente acesse. Tá bom, Soninha? Tá acabando já. Tá? Então vamos lá. Se a nossa atividade, se a nossa memória ah, a Dalva mandou um link aí de uma professora que vai ensinar os filósofos de uma forma mais fácil. Eu só estou comentando sobre isso, tá? Mas até eu vou querer assistir, porque se eu puder aprender mais rápido, eu agradeço. Um outro site chama-se... Eu não sei se seria do interesse de vocês, mas chama-se Filosofia Vermelha. Faz a relação dos filósofos com o tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, né? O que um filósofo diz, como foi distorcido e como está sendo usado. Então, é mais de cunho político, tá? E econômico, mas a gente sempre aprende. Então, nossa atividade mental não é celular, não é orgânica. Se assim fosse, quando a gente morresse, ia começar tudo de novo, né? E a nossa memória vai persistir, sim, em nosso perispírito, transferida para o campo mental e acessando todas as nossas vidas anteriores. Ah, eu conheço a Lúcia Helena Galvão, conheço. Acho que a maioria já conhece a Lúcia Helena, mas ela explica bem mesmo. Muito bem. Então vamos pensar assim, ó. Nós temos que ter em mente que existem dispositivos complexos, como ele diz aqui, que não se desgastam, que não se desintegram, que não degeneram, como é o caso do Alzheimer, e que não estão sujeitas ao metabolismo do corpo físico. E são nesses dispositivos que as nossas percepções, as nossas memórias são gravadas para sempre. Para sempre. Tá? Fechando o nosso encontro,
eu não vou lembrar o nome do espírito, mas ele conta uma história muito interessante em que ele diz assim: eu já não reencarno há muito tempo. E essa história que eu conto a vocês é muito antiga. Muito antiga. Então, depois dela, eu já reencarnei, 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 e hoje não preciso mais reencarnar. Então, vejam, acessa às memórias que estão gravadas nesses complexos que estão salvos dos desgastes, e você, aquilo está ali para sempre, você acessará sempre que quiser. Está lá no canal, essa história desse espírito. Eu não me lembro o nome dele agora, tá bom? Então, o nosso encontro de hoje é sobre esse processo, onde nós aprendemos que precisamos guardar coisas úteis, consequentemente ler coisas úteis, precisamos entender que carregamos imperfeições, sombras em nós, que precisamos transformar essas sombras em luz, substituindo por outras questões, e aprendemos também que todos os nossos arquivos humanos são decorrentes do nosso aprendizado e que não estão conectados com a parte instintiva. Tá bem? Nós carregamos uma certa dificuldade em separar instinto de aprendizado, mas aos poucos nós vamos aprendendo. E o propósito desse estudo é trazer algum conhecimento, por mais básico que possa ser, não que eu tenha condições de aprofundar mais do que isso, mas esse básico nos permite, por exemplo, as médiums, a acessar espíritos que já saberão fazer uso desse conhecimento. Tá? Então, se chegar algum espírito, às vezes você se concentra em casa, né? Seria bom se fizessem isso, se concentra em casa para a psicografia ou para a psicofonia, e vem um espírito falar sobre as dobras do tempo, por exemplo. Ou, e você não vai se assustar, porque você está estudando exatamente o tempo. E ele vai falando e você vai escrevendo, você vai falando e você vai escrevendo. Você está aprendendo com ele, analisando a mensagem que ele está trazendo pelo conhecimento que você adquiriu, e já é capaz de perceber se esse espírito é um espírito bom, é um espírito que tem um conhecimento mediano, ou se é um espírito que tem um conhecimento avançado do qual você não está entendendo nada do que ele está dizendo, mas tem sentido aquilo que está fazendo, que ele está falando. Todo o estudo vai trazer benefícios para o desenvolvimento de vocês como médiums. Basta colocar em prática. Tudo bem? Tranquilo? Perguntas? Podemos encerrar, caso vocês não tenham perguntas? Foi tão claro assim? Ninguém ficou com dúvida?